Cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor nosso Deus. Nesta manhã estamos chegando aos vossos lares com o programa Palavra Viva. Vamos iniciar uma oração. O nosso obreiro Giba vai estar fazendo essa oração para nós, por gentileza. Amém. Pai amado, feche os olhos, irmãos. Pai amado, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, por esse momento. O Senhor, vai na frente, Senhor. Que a tua presença aqui nos basta, Senhor. Senhor, entre em nossos corações, unge o nosso ouvido, unge o nosso falar, Senhor, unge o coração de quem está ouvindo, o ouvido de quem está ouvindo. Porque essa palavra que, Senhor, é tua, Senhor. É a tua palavra que edifica, é a tua palavra que é viva, é a tua palavra que nos sustenta até aqui. Senhor Jesus, nosso alvo, que é a tua palavra, a tua vida. Senhor, em teu nome eu quero te agradecer, Senhor Jesus. Seja com cada um de corações necessitados. Amém. Bem, queridos, nós estamos aqui hoje. Vamos levar a palavra de Deus mais uma vez para você nesta manhã de domingo. Você que está aí nos assistindo, seja muito bem-vindo. Que Deus possa estar te agraciando neste momento, hoje e sempre. O nosso tema de hoje é quando Jesus entra em nossa vida. Nós vamos aprender hoje, ver os resultados de quando nós deixamos Jesus agir e entrar nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso lar, nas nossas finanças. Nós vamos ver hoje aqui, junto com o evangelista Sérgio, junto com o obreiro Gilberto, os resultados, os benefícios que isso nos traz quando nós deixamos Jesus entrar em nossa vida. O nosso texto básico, peço que o evangelista Sérgio comece lendo e já fazendo a sua parte para nós, por gentileza. Amém. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. E dizer que é uma honra, um privilégio estar mais uma vez aqui juntamente com os irmãos, para transmitir até você a palavra viva. E espero de coração que essa palavra encontre guarida no teu coração e traga para você transformação, traga vida, traga paz, traga bênção para você, para sua família, e que todos sejam edificados em nome do Senhor Jesus. Então, o nosso texto base de hoje se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao 10, que nos diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramo de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Então é interessante, irmãos? E quem é este? O que mais me toca isso aqui, fala assim: quem é esse? E muitas vezes quem é esse aqui, quando ele entra na nossa vida, nós tratamos o Senhor como um inquilino, não como a moradia da nossa casa. E muitas vezes eu só sirvo o Senhor, meu coração não está longe dele. E quando essa profecia ali de profeta Zacarias 9:9, que fala que para cumprir essa profecia aqui, e toda a cidade ali se alvoroçou em encontrar Jesus ali, naquele momento.
Então, como a Bíblia assim, ela explica a Bíblia. A Bíblia ela é tão maravilhosa que a gente vê que o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Então, assim, graças ao Senhor, porque isso aqui, ele nos mostra como o Senhor chegou na nossa vida. Amém. E às vezes nós ficamos até alvoroçados porque às vezes a palavra vem até nós e dói nossos ouvidos. Às vezes o irmão puxa a nossa orelha e eu fico, eu não aceito isso. Então, como é que ele está em você? Então, essa é a mensagem de hoje. Como é que você está fazendo a habitação do Senhor? Né, irmão Paulo? Amém. Exatamente. A nossa introdução, ela diz: Jesus entrando em Jerusalém. Descrever todo o acontecimento. Vamos aos momentos quando Jesus entra. Amém. A nossa exposição. Primeiro, na casa de Jairo, Marcos, capítulo 5, versículo 39 e 40. Aqui a expressão entrar aparece no versículo 39 e 40. E o que aconteceu quando ele entrou naquela casa? A morte fugiu e a vida voltou. Glória a Deus. Por gentileza, evangelista Sérgio. Marcos, capítulo 5, versículo 39 e 40. Aonde Jesus chega, sempre há uma transformação, né? Por exemplo, nós hoje, irmãos, que estamos aqui, nós três aqui, e também o nosso amado pastor, nós podemos dizer que quando Jesus entrou na nossa vida foi transformada. Aleluia. Né? Quando ele entrou em Jerusalém, houve alvoroço na cidade. E sempre que Jesus entra em algum lugar, sempre tem um alvoroço. Marcos 5, 40. 39 e 40. Entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. Maravilha, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória Quando a a Deus. gente olha para esse acontecimento, Jesus, onde ele entra, a vida volta. Amém. Verdade. A escuridão sai, a luz entra. E a gente vê, se eu perguntar para os irmãos aqui, cada um tem um testemunho de vida, cada um passou Glória as a suas Deus. lutas, mas quando Jesus entrou com uma ação, essa luta se transformou em vitória. Amém. Verdade. Então nós vemos o resultado dessa entrada de Jesus nas nossas vidas, na nossa casa. Às vezes, irmãos, Pois não? Amém. às vezes, irmãos, nós não compreendemos muitas vezes a forma de Deus trabalhar, né? Nós podemos, que nem essa passagem aqui dessa menina, é tão interessante que, se nós olharmos nos versículos antecedentes, vai dizer que aquela mulher com fluxo de sangue, ela estava 12 anos sofrendo com aquela enfermidade. E se nós olharmos, a Escritura vai dizer que essa menina, filha de Jairo, também tinha 12 anos. Quer dizer que era um sofrimento paralelo. Mas se nós olharmos a história desse homem, de Jairo, quando ele chega, ele é um principal no sacerdote, ele é alguém que tem posição, ele é algo que alguém é respeitado. Mas quando a situação chega, irmãos, e nessa situação em que ele coloca, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma atitude, eu preciso que Jesus entre na minha casa, eu preciso buscar a Jesus, porque eu sei que Ele pode. Há momentos que ninguém mais pode fazer nada, somente Ele. Então, muitas vezes, nós precisamos deixar Jesus entrar na nossa vida, deixar Jesus entrar na nossa casa e deixar Ele operar o milagre. Mas muitas vezes nós queremos ir por esse caminho, por aquele caminho, e o Senhor fica dizendo: ô filho, ô filha, ô meu amado, abre a porta do teu coração, deixa eu fazer algo na tua vida, deixa eu mostrar. E se nós olharmos aqui, o que Jesus fez foi muito maior do que Jairo pensava, porque quando Jairo chegou diante de Jesus, a sua filha só estava enferma, não tinha morrido ainda, mas ele estava ali e tal. No caminho ainda, o caminho para ir até chegar à sua casa, chega alguém e diz: não perturbe mais o mestre, a tua filha já morreu. E Jesus disse para Jairo:
não temas, crê somente. É o que Jesus está dizendo para nós, para você nessa manhã. Não temas, crê somente, mas deixa Jesus entrar na tua vida. Amém. Amém. E a gente percebe que nesse momento a gente se voltar para o Senhor é na ceia. Então na ceia ela vai te trazer para a comunhão de Deus. Glória a Deus. Então o momento é agora, dizer: Senhor, entra na minha vida. O irmão Gonçalves falou, muitas vezes nós tratamos o Senhor como um inquilino, né? O Senhor não quer ser inquilino no teu coração. O Senhor quer fazer morada, o Senhor quer ser dono, o Senhor é dono da tua casa. Glória a O Jesus. Senhor quer ser quando a palavra está passando, você está passando junto e está acontecendo. O mundo vai te dar um alvoroço, vai fazer um alvoroço sobre você, vai fazer um monte de coisa. Mas quando o Senhor chega para fazer a cura, algo acontece espetacular, algo sobrenatural acontece no ser humano. Glória. Mas nós temos que primeiro, que o Sérgio falou, temos que crer nessa palavra, né? Então tem uma passagem que o irmão Paulinho passou aqui para mim, Lucas 24, né, 29. 29 a 32. Os irmãos é muito conhecido dos irmãos, que fala a questão daqueles dois discípulos do caminho de Emaús, né? Que o 29 fala assim: mas ele os constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se inclina, e entrou para ficar com eles. O 30. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido lhe deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Quando eu vejo essa passagem aqui, Paulinho, só para completar essa passagem aqui, muitas vezes o Senhor está falando conosco através da palavra, nós vamos ficar que nem aquela escada de Jacó. O Senhor estava aqui e eu não sabia. Eu não estou no valor desse Cristo que está, Aleluia, do jeito que está no nosso coração. É mesmo assim, irmão, nós pegamos uma pedra, um tesouro, né, que é a palavra do Senhor, nós pegamos esse tesouro, nós escondemos ele. Nós escondemos assim, não, é egoísmo, só para mim. Mas não é isso que o nosso Deus trabalha, o nosso Deus ele é coletivo. Amém. Né, irmão Rony? Glória a Deus. O nosso Deus ele trabalha tanto individual como ele falou assim, tem momentos, o irmão Sérgio falou, tem momentos que só tu e Deus. Não tem como, vou chamar lá o pastor Roberto, o irmão Sérgio, pode orar por mim. Não tem. Vai ter momento que é você e o Senhor. Aí que vai ter o problema. Que você se torna um inquilino. Ou ele é verdadeiro na tua vida. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O próximo passo, o terceiro item dessa entrada de Jesus. Ele vai falar que Jesus entra na casa de Zaqueu e trouxe-lhe a salvação. Está lá em Lucas 19, do 1 ao 10. Por favor, vocês, Sérgio. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Glória a Deus. Rico isso, né? Agora eu pergunto Amém. aqui na nossa bancada: quem estava perdido e foi achado? Todos nós, não tem? Né? Se nós olharmos no contexto da nossa vida, eu, por exemplo, eu andava no submundo e eu fui encontrado. O Senhor foi lá e me resgatou. Não diferente o evangelista Sérgio, o governo Gilberto, cada um aqui tem a sua particularidade, o seu testemunho dessa entrada de Jesus. E a gente vê aí a história de Zaqueu, né? Uma história de um homem que ele era rico,
tinha dinheiro. Aí eu quero dizer para você que está nos assistindo, você acha que Jesus está preocupado com o teu dinheiro, com a tua casa, com a tua casa? Não. Temporário. Ele está preocupado com a tua salvação, ele está preocupado com a tua alma. Isso. Não pense que ele está preocupado com a riqueza que você tem, com o teu carrão, com a tua casa. Não. Ele está preocupado com o teu futuro na eternidade. Não é verdade? Justamente. A salvação, Jesus, o que a palavra disse aqui? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O interessante, né, irmãos, é que Zaqueu, a palavra diz que ele era de pequena estatura, né? Mas olha só o desejo que ele tinha do quê? Era de ver Jesus. Mas o interessante é que quando você tem um desejo no teu coração de alguma coisa para com o Senhor vai além. Zaqueu, o que ele desejava era só ver Jesus. Ele desejava apenas ver o Senhor passar. Mas Jesus, que conhece todas as coisas e conhece o coração, quando ele passa, ele diz: ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ou seja, Jesus conhecendo o desejo de Zaqueu, Jesus diz: não, peraí, esse aqui eu vou fazer meu discípulo também. Aí a multidão que estava ali já começou a murmurar: mas que é isso aí? Que vai entrar na casa de um publicano, de um pecador? Irmãos, não dê ouvido à opinião das pessoas. É verdade. Eu quero dizer para você aqui, olha, quando você se decidir por Jesus, na tua vida, vai se levantar parente contra, vai se levantar irmão contra, vai se levantar amigo contra, vai levantar pessoas do seu trabalho contra. Aleluia. Mas irmão, meu amigo, meu irmão, não olhe para essas coisas. Deixa o povo falar, deixa o povo murmurar. Eu quero dizer para ti, o que importa é você ser um salvo em Cristo Jesus, e só Jesus tem salvação para dar. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não deixou espaço para mais ninguém. Não existe outro nome pelo qual importa que nós possamos ser salvos. Então não olhe para esse, para aquele. Tenha o teu relacionamento, você com o Senhor. Levante a tua mão e diga hoje mesmo na tua casa: eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. E Jesus vai ver o desejo do teu coração, e Jesus vai entrar na tua vida, e Jesus vai entrar na tua casa. Amém? Não olhe, faça que nem Zaqueu, receba Jesus alegre. Amém. Interessante, né, que quando a palavra ela entra, parece que sempre que um alvoroço. Sim. Você pode ver, as passagens, se você prestar atenção nas passagens que a gente leu aqui, quando o povo começa a alvoroçar. Né? Eu confesso, se eu fosse o Zaqueu, irmão, eu confesso que eu não sei se eu ia diante do Senhor, não. Eu começava a analisar: estou desviando uma verbinha, sou um pecador, né? A multidão está aqui, chega lá o Senhor e fala: vai. Mas o Senhor está chamando os perdidos. Amém. Se você se acha salvo, amém. Glória não precisa de salvação. Né? Eu tinha um conceito muito errado quando eu comecei a me converter, que eu achava que a igreja era um hospital. Mas hoje eu peço misericórdia, você não é um hospital, é um exército de Deus. Amém. A igreja é um exército. Só que muitas vezes, irmão, que nem o irmão Sérgio falou, às vezes a gente escuta crítica: eu não me critico, eu desanimo, eu não quero ir mais para a igreja, acabou, e o Senhor vai. Amém. Glória a Deus. Eu te confesso para ti, irmão, irmãos, eu não quero ficar na morte, não. E eu agradeço a Deus que me critica. Sabe por quê? Porque me fortalece. Amém, Jesus. Porque eu sei o Deus que eu tenho crido, nesse Jesus que me encontrou. Glória. Né? Um dia nós vamos estudar sobre a questão de o chamado de Deus, que dia que Ele nos chamou. Né? Então assim, nós temos que prestar atenção nessas tipos de situação, de murmuração. E toda vez que o Senhor fazia um milagre, parece que tinha assim, era certeza que alguém ia lá e irmão Paulinho. Então assim, nosso Deus, irmãos, é um Deus que Ele está aí conosco todo dia. Amém. E Ele prometeu. Não é promessa nossa, não. Irmão Molino? Exatamente. Não é promessa nossa, não. É promessa do Senhor. Diretamente. Graças a Deus. Eu fico feliz. E quando a gente observa no contexto geral, as pessoas que tornam-se novas convertidas, elas se preocupam muito por congregar naquela instituição.
ela se preocupa como que ela vai passar lá dentro, ela vai se preocupar com a forma que ela vai ser tratada, o que ela tem que fazer, com o que ela tem que contribuir. Não se preocupa com isso. Deixa Deus te tratar. Amém. Quando você se achega a Deus, não se preocupa com mais nada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. Salmo 37, 5. Nós não devemos nos preocupar com isso. Muitas pessoas vão vir tentar nos pressionar, vão vir tentar nos questionar com relação a alguns assuntos, mas nós não devemos nos preocupar. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, exatamente. O que nós temos que nos preocupar? É com a nossa alma, como que nós estamos diante de Deus. E como o obreiro Gilberto falou, nós não devemos nos preocupar com o que as pessoas acham, pensam de nós. De forma alguma. Não é verdade? Hebreus. Outra coisa, irmãos, aqui, ó, é que muitas pessoas, elas acham que recebendo um milagre da parte de Jesus é o suficiente, né? Eu vou buscar a Deus apenas porque eu preciso de um milagre, porque eu preciso de uma bênção financeira, porque eu preciso de um milagre físico, eu preciso de algo da parte de Deus. Mas, irmãos, Jesus, se nós olharmos, Jesus ele fez muitos milagres, muitos. Aleluia. E teve uma passagem que me chama a atenção, que quando Jesus envia os seus discípulos, eles voltam alegres. E eles começam a dizer, olha, nós fizemos tal coisa e tal coisa, até os espíritos nos sujeitam. Aí Jesus diz para eles, vocês estão contentes por causa disso? Vocês estão alegres por causa disso? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que estar alegres e contentes, pelo nome de vocês está escrito no céu. Aleluia. Escrito no céu. Jesus, glória a Deus. Jesus, ele não, irmãos, Jesus pode fazer qualquer milagre. Qualquer milagre. Mas o maior milagre que Jesus quer fazer na minha e na tua vida é o milagre da salvação. Jesus quer nos libertar, nos fazer nós ficarmos longe da condenação eterna. O que Jesus quer é que nós sejamos salvos, que você seja salvo, que você deixe Ele entrar na sua vida para quê? Para te salvar da condenação. Para te salvar da condenação eterna. Se nós olharmos aqui no finalzinho do que aconteceu com Zaqueu, o que Jesus disse para Zaqueu? Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa. Aleluia. É isso que Jesus queria. Quando Jesus viu a intenção, o desejo de Zaqueu de vê-lo, Jesus viu no coração de Zaqueu que ele tinha a intenção de recebê-lo. Então Jesus disse, olha Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa. Glória a Deus. Mas Zaqueu, ele teve uma atitude, evangelista Sérgio e Gilberto. Sim, com certeza. Aleluia. E qual é essa atitude? Ele chegou, porque ele estava lá, se nós olharmos o contexto geral, Sim. ele teve curiosidade de saber quem era Jesus. Amém. E quando ele viu Jesus chegando, em meio à multidão, ele subiu naquela figueira. Porque exatamente o que o evangelista Sérgio falou, ele era de pequenina estatura. Mas ele subiu naquela figueira porque ele teve curiosidade. Só que ele foi surpreendido. O mestre chegou, olhou para cima e falou, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória E a Zaqueu Deus. foi, Zaqueu teve uma outra atitude. Zaqueu abriu a porta para que Jesus entrasse. Essa é a nossa atitude. Abrir a porta para que Jesus entre, não é verdade? Amém. O que aconteceu com os discípulos no caminho de Maús, que o irmão leu ali? O que aconteceu com eles lá? Abrir esses olhos. E eles fizeram o quê? Eles constrangeram Jesus aí. Entrar na casa. É isso mesmo. É isso mesmo. Que interessante, né? Que essa questão que o irmão falou aqui da Zaqueu ali. E eu acredito que aqueles hipócritas religiosos, aqueles fariseus, judeus, aquela ratatulha toda daquelas religiosidades que, como diz João Batista, sepulcro caiado, né, por fora bonito, por dentro morte, né, criticaram, ficaram criticando, mas eu não acredito, não acredito, beleza, Uri? Então, isso aí às vezes acontece com a gente, isso aí.
Às vezes já criticamos o irmão e sabendo que esse irmão faz parte do meu corpo. Então assim, quando o Senhor vai salvar, irmão, Ele vai salvar e acabou, ponto. Amém. É Ele que chama e acabou. Cabe a nós abençoar o que Deus está abençoando. Essa salvação que nós estamos dizendo aqui também tem um outro aspecto, irmão. Esse aspecto a gente vai estudar bastante. É que a salvação é uma salvação contínua. Existe a salvação da salvação eterna, a salvação da grande morte. Só que existe a salvação contínua, que é o seu dia a dia, que é onde está falando. Como é que Jesus está no teu coração? Isso é a salvação do teu dia a dia, de fé em fé. A Bíblia fala isso, a Bíblia relata isso. Que todos os dias precisamos de salvação, todos os dias. Precisamos invocar no Senhor, porque não teria como praticar a palavra, irmão. O Senhor me salvou, estou salvo e acabou. Não, é contínua, vai continuar até o dia da nossa partida aqui do Senhor. Não vamos ter total dependência do Senhor. Senhor Jesus, Glória a Deus. o Senhor tem misericórdia de nós, né, Nós irmãos? vamos ver aqui a quarta exposição, né? No quarto fechado, onde estavam os discípulos amedrontados. João capítulo 20, versículo 19 a 23. Eu amo essa passagem que eu amo, porque isso aqui fala do primeiro sopro lá em Gênesis. E aqui fala do segundo sopro. Oh, glória a Deus. A Bíblia só relata desses dois sopros aqui. Aquele sopro lá foi o sopro da vida para dentro do homem, alma vivente. E esse aqui é o espírito vivificante. 2 Coríntios 15, 45, o último Adão é alma vivente. O primeiro Adão é alma vivente. E o último Adão é espírito vivificante, que faz parte desse sopro aqui, ó, que o irmão Paulinho falou do versículo. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancaram as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Aqui aparece de novo os hipócritas. Grande nome do Senhor. Veio Jesus, pôs no meio, e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou as mãos ao lado, alegraram-se, portanto, os discípulos, e viram o Senhor. 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles, recebei-lhe o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, né? O Senhor tem misericórdia de nós, né, irmãos? Porque esse segundo sopro aqui é o segredo da vida. Recebei-vos o Espírito Santo. Aleluia. Senhor Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, na nossa casa, ou quando entrou, né? Ele nos deu uma nova expectativa de vida. Ele nos mostrou uma outra forma de crer, uma outra forma de ver a vida. Embora muitos olhavam para nós e diziam assim: mas você, hoje, um crente, cristão. Aleluia. Ah, mas fez tudo o que fez lá no mundo. Tudo o que fez lá no mundo. Errou, pecou, roubou, matou e agora vem para dentro de uma igreja. Mas e o perdão, onde que fica? Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando Pedro questionou com o Senhor: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, eu lhe perdoarei, te digo que até 7. Jesus olhou Pedro: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Se nós formos fazer uma conta por baixo, dá 490 vezes ao dia, ou seja, sempre. Uau. Aleluia. Lá, meu irmão, 77 é dádiva de Deus. Irmão. Entendeu? Isso é só o Senhor fazer isso. Uma vez já era complicado, duas, 70. Mas se nós olharmos, meus irmãos, assim, ó, a gente olhando, né, por causa da natureza humana da gente. Isso. Mas se nós olharmos, quantas vezes o Senhor nos perdoa por ti? Em pensamentos, em palavras, em atitudes, em gestos, os nossos olhos, o nosso ouvido, a nossa língua, que é uma coisa que é difícil de controlar, que é difícil de manter fechada. Então, se nós olharmos, é uma representação de quanto Deus nos perdoa, de quanto Deus ali, né, está ao nosso lado, perdoando, nos ajudando, nos incentivando. Mas para nós, a nossa conclusão, isto, o evangelista Sérgio vai está aqui. O nosso tema foi: quando Jesus entra em nossa vida. Vamos entender agora o apelo que nos é feito em Apocalipse 3:20. nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo.
Que mescla linda, né? Glória. Isso é uma mescla de Deus com o homem. Mano. Imagina assim, ó, a divindade com a humanidade. Isso aí é sobrenatural, isso, meu irmão. Maravilhoso isso. A divindade mesclada com a humanidade. Amém. Ou seja, abramos então os nossos corações, nossos lares, nossos consultórios, escritórios, lojas, empresas, nossas vidas para o Senhor. Eu só quero aqui, irmãos, deixar aqui para os nossos ouvintes aqui a seguinte pergunta: quem determina a sua vida? Quem determina a sua vida? O que você vai escolher? Quem você vai escolher? Porque assim, as pessoas muitas vezes, elas dizem assim, ó, irmão obreiro Gilberto, eu não quero ser um cristão, eu não quero Jesus na minha vida, a minha vida sou eu que mando, eu sou dono do meu nariz, eu faço do jeito que eu quero. Mas ela nem conheceu, ela nem conhece, ela nem sabe o quanto esse Deus se preocupa com ela, o quanto esse Deus a ama, tanto que morreu numa cruz, derramou o seu sangue para resgatá-la, e ela diz que ela não quer. Mas se ela fizer, como nós lemos agora esse último versículo aqui, ó, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, Jesus não vai arrombar a porta. A porta do teu coração é você que tem a chave do lado de dentro. Então, abra, experimente, e primeiro, experimente abrir a tua porta e deixa Jesus entrar. Eu tenho absoluta certeza, sem medo nenhum de errar, que a tua opinião vai mudar da água para o vinho. Deus abençoe. Aleluia. Do ladrão da cruz. Um questionava, o outro falou, não, nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Esse aqui nenhuma fez, que era Jesus. Ele simplesmente olhou para o Senhor e falou, Senhor, lembra de mim quando entraste no teu reino? Aí o Senhor falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém. O Senhor olhou para o coração dele. Ficou alerta para você. Então. Vamos então agradecemos, né, aos nossos ouvintes e já convidamos também a participar do nosso culto e estar conosco ali louvando, adorando ao Senhor Jesus, aqui na rua São Paulo, esquina com a rua Piauí. Venha, você é nosso convidado. Jesus está te convidando. Venha participar conosco, venha se alegrar na presença do Senhor Jesus. E tu saia aqui deste lugar com a presença de Jesus e você vai ver o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bom, o quanto Ele se importa com você. Abra a porta do teu coração. Eu te convido mais uma vez. Venha participar do Senhor. Venha participar. Eu tenho certeza que a tua opinião vai mudar. Eu tenho certeza que você vai ter outra opinião. Amém? Nós gostaríamos de orar pelos irmãos que estão nos assistindo, para que Deus venha derramar a sua bênção e que esta palavra entre no teu coração e traga vida e vida em abundância, porque a palavra do Senhor, ela é viva. Irmão obreiro Gilberto, pode orar. Se você ouviu essa palavra, compartilhe, escreve ali tua opinião, coloca ali nos comentários ali, se Jesus testificou essa palavra mesmo. Amém, Jesus. E agradecer ao Senhor, agradecer. E assim, eu creio que o Monsenhor falou, é o último dia, 7h37. O último dia, o grande dia da festa. Então, pode ser o último dia para qualquer um de nós aqui. Hein? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Amém. E se quiser uma oração, coloca nos comentários aí quem está orando pela tua família, por você. E culto no lar também, se culto quiser. No lar, se quiser também, a gente tem uns obreiros, uns evangelistas aqui para nós estar na guerra aí, lutar junto e prosseguir até o final. Amém. Agora não podemos parar mais, até o final. Amém? Amém? Vamos fechar os olhos, vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, Jesus, maravilhoso, nós te damos, meu Pai. Senhor Jesus, por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos na tua presença, palavra maravilhosa. Essa tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor, e jamais ela vai voltar vazia. Senhor, abençoa cada um, Pai, que vai ouvir, Senhor, este culto, que vai ouvir esta palavra, Senhor. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor Jesus. Repreende toda enfermidade, concede graça, concede saúde, Senhor. Ó Deus de glória, o Senhor é maravilhoso, Senhor Jesus. Ó Deus, que esta palavra
volte a lá no credo da alma, Senhor, segundo e sopro que a tua volte a visão, esse lar, Senhor, chamamos, oh Senhor Jesus, abençoe esse que o coração irmão, seja esta como irmã, extremo do nesse Senhor, momento. que essa palavra, Essa Senhor família, Jesus, que é viva e vida, eficaz, uma vida que Deus vence, abençoando, Senhor, terra uma vida que traga a morte, manifesta uma vida que poder sobre esse lar, sobre mal, esta família, sobre esta vida, sobre esta traga empresa. paz, traga gozo, Senhor Jesus, e acima de tudo, Senhor, traga salvação e arrependimento, basta apenas Pai. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Fiquem em paz, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém.